E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas, do universo discreto, e eu tô, repara não, eu tô um pouco cansado porque eu acabei de gravar o vídeo sobre as vulnerabilidades da urna eletrônica versão 2017. Eu queria aproveitar o embalo para já tratar da proposta de urna ideal, né? A urna ideal. Depois de tudo que a gente tratou aqui, você deve estar pensando, mas Lucas, já que a votação eletrônica é uma porcaria, é um lixo, nunca pode oferecer sigilo e corretude, o único jeito é voltarmos às cédulas de papel. Calma, respira, conta até 3 e vamos lá. A urna eletrônica tem seus problemas, mas ainda é melhor do que retornar às cédulas de papel. Votação com cédula de papel é um troço muito complicado, principalmente na hora de contabilizar os votos, tem muita fraude, tem muito erro. Entre usar a urna do jeito que está e voltar às cédulas de papel, é melhor continuar com a urna como está, mesmo com os problemas identificados pela equipe do Diego Aranha que eu já tratei nos 2 vídeos passados. Entretanto, existe uma terceira opção bastante interessante que são os sistemas de votação híbridos, que combinam propriedades da votação em papel com propriedades da urna eletrônica, resultando em sistemas muito confiáveis e muito transparentes. E vamos falar dessas propostas, mais especificamente da proposta que foi feita pelo professor Jerônimo da UFMG, de combinar as cédulas de papel com a urna eletrônica, a fim de elaborar o conceito da urna eletrônica ideal. Um dos problemas de uma eleição 100% eletrônica é que o eleitor não tem como testemunhar o processo de contagem de votos. Então, numa urna com cédulas de papel, o eleitor mais desconfiado pode ficar lá depois das 5 da tarde conferindo se está tudo sendo votado ali bonitinho, se tudo está sendo contado ali direitinho, se não está ocorrendo fraudes. A pessoa pode ficar de olho ali para ver se a cédula dela vai ser contabilizada ou não. Então, assim, o eleitor pode testemunhar melhor o processo de contagem de votos em cédula de papel. No caso da urna eletrônica, não tem como você fazer isso, já que, de certa forma, quem está votando não é você, é a máquina. E você não tem como ver a máquina contando o voto ali para você, não tem como você ter acesso à totalização de votos, para saber que o seu voto realmente foi levado em consideração. Então, para a gente fornecer a auditabilidade, ou seja, fornecer algum recurso para o eleitor saber que o voto dele está sendo levado em consideração, o ideal seria que o sistema emitisse uma espécie de um recibo ao eleitor. Mas esse recibo não pode revelar a escolha do eleitor. Pois se o recibo que o eleitor leva para casa tiver o voto que ele fez, isso vai permitir o retorno do voto de cabresto, como há muitos anos existiu no Brasil. Então, como emitir um recibo que convence ao eleitor que o seu voto está sendo contabilizado e, ao mesmo tempo, esse recibo não divulgue nada sobre a preferência do voto? Hein? Como fazer isso? Além disso, o ideal seria que essa proposta também oferecesse verificabilidade individual e verificabilidade universal também. O que são essas coisas? A verificabilidade individual permite ao eleitor estar convencido de que o seu voto está incluído no conjunto de objetos digitais que determinam o resultado de uma eleição. Ou, em outras palavras, a verificabilidade individual garante que o voto daquela pessoa, o eleitor tem certeza que o voto dele está sendo contabilizado. E a verificabilidade universal permite que qualquer pessoa verifique que todo o resultado da eleição está correto, foi calculado corretamente a partir desse conjunto. Então pensa só, a gente quer uma proposta auditável, uma proposta com privacidade e ao mesmo tempo com a verificabilidade tanto individual quanto universal. Como você pode conseguir isso? Com bruxaria? Talvez. Mas você pode fazer isso também com ciência. Yes, science, bitch! Vamos entender um esquema de votação transparente com um exemplo.
Vamos imaginar a eleição com esses componentes aí, seguindo a proposta do professor Jeroen. Imagina que você vai lá, entra lá para votar, aí você vai, vota na urna bonitinho, do jeito que você está acostumado. Você vai lá, aperta o candidato, por exemplo, 99, confirma. Aí vai aparecer aquela fim da urna eletrônica e tudo mais. Aí vai aparecer aquele fim para dizer que você votou e tudo mais. E vai ter uma diferença. Ao apertar a tecla confirma e votar, imediatamente a urna vai imprimir um recibinho na sua mão. E esse recibo ele vai ter duas partes. Uma primeira parte que vai ser o voto que você fez e uma segunda parte que vai ter o seu voto criptografado num formato que lembra muito o código de barras. Então você vai ter um recibo com esses dois componentes. Para simplificar, vamos chamar esse componente do voto mesmo que você fez de V e o componente código de barras, ou seja, o seu voto criptografado, vamos chamar ele de E. Eu estou colocando aí na tela, acho que vai te ajudar a entender melhor aí o que eu estou querendo dizer. O algoritmo de criptografia usado naquele código de barras ali, ele possui uma sequência de bits aleatórios que seria a famosa semente. Né? Se você viu os meus vídeos passados, principalmente o primeiro vídeo sobre urna eletrônica, você deve ter entendido o que é a semente. A semente é basicamente um conjunto de bytes ali que é usado para alimentar o algoritmo criptográfico. Mas não se preocupe muito se você não é muito antenado sobre o que é a semente. Basicamente é uma informação que é usada para produzir aquele código de barra. Vamos chamar essa informação de R, para simplificar. Então, para você entender, o que é o E? O E é a criptografia do V com o R, que eu estou botando aí na tela para você ver. Pois bem, você está lá com o recibo na sua mão. Ao ter o recibo na sua mão, você pode escolher duas coisas. Ou você audita aquela cédula, ou você deposita e vai embora para casa. Para que vai existir esse passo de auditar? Esse passo de auditar serve para você, enquanto eleitor, se certificar que aquele voto que foi gerado pela urna é realmente um voto válido. Um voto que vai ser levado em conta na eleição final. Vamos supor que você escolheu auditar a cédula porque você é um cara desconfiado. E é até bom que a gente entende nesse exemplo como que funciona isso. Se você escolher auditar o voto, inicialmente essa cédula vai ser anulada, né? Já que você escolheu auditar, não vai ser aquela cédula que você vai imprimir na urna, você vai imprimir outra cédula depois, que realmente vai ser a cédula que vai ser contabilizada de fato. E como é que a máquina de votação pode anular a sua cédula? Pode ser perfurando, pode ser pintando com uma tinta, não sei, alguma coisa assim. E ele vai imprimir também o R. Já que você escolheu auditar, você vai andar na direção do mesário, tanto com um papelzinho com o R, quanto a sua cédula com o V e com o E, e vai ter um equipamento que vai escanear o V e vai escanear o R. Ao fazer isso, ele vai gerar um E'. Esse E' é a criptografia do V com o R. E você vai verificar se o E' bate com o E que foi gerado. E para que fazer esse troço todo? Para verificar se essa cédula que imprimiu bate com aquele código de barras E que está ali. Se o teste for bem sucedido, isso significa que aquela cédula não tem fraude nenhuma, não está ocorrendo nenhuma fraude e tudo funciona. Se houver diferença entre o que foi escaneado e o código de barra ali propriamente dito, chama a polícia porque tem alguma fraude rolando aí nessa eleição. Mas de qualquer forma, é uma proposta que permitiria ao eleitor auditar o voto na hora. Bom, enfim, se o eleitor optar por depositar a cédula, vamos supor que ele não quer auditar nem nada, ele vai dobrar a cédula, dobrar ali bonitinho, de forma a esconder o texto V para o mesário e vai entregar o voto ali na mão do mesário. Na frente do eleitor, o código de barras vai ser escaneado, o mesário vai dividir a cédula em duas,
O V vai ser depositado numa urna, né? Vai ser as cédulas em papel ali para a conferência. E o código de barra Zé, o eleitor vai levar para casa como se fosse um recibo do voto dele. Depois que a eleição termina, as autoridades vão publicar todos os recibos de todos os eleitores do país. Então, todos os EI, ou seja, todos aqueles códigos de barra que você levou para casa, todos vão estar na internet. Isso seria o equivalente ao voto digital de uma urna, mas totalmente acessível, totalmente auditável. A lista tem a seguinte forma que eu vou colocar aí na tela para vocês verem. O sistema usa uma forma muito especial de criptografia, essa proposta do professor Jerome, chamada criptografia homomórfica, que preserva propriedades algébricas. Para você entender isso, eu vou dar um exemplo. Imagina que você está em um leilão e nesse leilão todos os lances são criptografados. Aí eu dou o lance A e o cara ali do lado dá o lance B. O lance B é maior que o lance A. Os dois são criptografados. Entretanto, ao gerar essa criptografia, o valor de B vai ser maior que o valor de A. Então, com isso, o cara do leilão vai saber quem deu o maior lance sem saber qual é o valor do lance. É a mágica que essa criptografia homomórfica permite aí. Usando essa propriedade, em todas as cédulas cifradas e publicadas, as autoridades são capazes de contabilizar o resultado da eleição sem ter acesso ao conteúdo do voto. Então, em outras palavras, as autoridades podem calcular o resultado da eleição com tudo criptografado. E, finalmente, para concluir, o último passo que é opcional, as autoridades podem pegar todas aquelas cédulas V ali depositadas na urna e comparar o resultado digital com o resultado impresso. Não é necessário que todos os votos em papel do país sejam conferidos para ver se bate com o resultado digital. Você poderia escolher, por exemplo, 5% das urnas de papel do país para ver se o resultado bate e tudo mais. Ou você pode, ou no caso de uma eleição muito apertada, aí você pode contabilizar as cédulas do país inteiro para você ter certeza absoluta e conferir se o resultado do papel bate com o resultado da eleição propriamente dita. Vamos então discutir alguns pontos sobre esse novo sistema, essa nova proposta, né? Primeiro, esse sistema eleitoral que a gente discutiu implementa o que a gente chama de dualidade. O voto é impresso em papel e também é processado em formato eletrônico. A vantagem do papel é que ele fornece a evidência física da intenção do eleitor, permitindo realmente uma recontagem. Hoje, com a urna eletrônica brasileira, não há recontagem. Não existe o processo de recontagem. O formato eletrônico tem a vantagem de fazer uma apuração muito rápida e sem erros, já que a máquina não erra. Então, como eu falei, a apuração dos votos de papel pode ser realizada por uma parcela ínfima das urnas para verificar a corretude, ou ser realizada totalmente se a eleição for apertada de fato. A verificabilidade individual é permitida, pois o eleitor pode auditar seu voto na hora, que nem no exemplo que discutimos. E esse recibo ele não vai levar para casa à toa como lembrança. Ele pode levar esse recibo para casa e depois olhar no site do TSE se aquele recibo dele está na página de verdade ou não. Você poderia, por exemplo, usar um smartphone para fazer isso, né? Você tira a foto do seu código de barras e comparar para ver se ele existe no site do TSE ou não. De qualquer forma, ele vai estar lá, vai permitir essa conferência. Se o recibo não aparecer na lista publicada, esta é uma forte evidência que a sua cédula sumiu no meio do caminho e não está sendo usada para contabilizar. Nesse caso, você pode chamar as autoridades. Mas caso ele esteja lá, o eleitor pode estar convencido de que se a sua cédula cifrada está incluída na lista de cédulas publicadas pelas autoridades. E o caso da verificabilidade universal, que é mais complicada?
também é possível por esse sistema. A contagem de votos é totalmente transparente e verificável publicamente. Qualquer pessoa, seja ele eleitor ou uma pessoa de fora, pode olhar, copiar as cédulas que vão estar no site ou em algum aplicativo do TSE, por exemplo, e reproduzir os passos de contagem homomórfica calculando o produto. Aí, para a gente entender isso, vamos partir para um exemplo. Vamos supor uma eleição simples com apenas 3 votos, só para a gente entender como é que funcionaria isso. Então vamos imaginar 3 cédulas, né? A cédula contém o V e o R. Vamos chamar de cédula M1 do eleitor 1, cédula M2 do eleitor 2 e a cédula M3 do eleitor 3. A criptografia homomórfica tem essa propriedade que eu estou botando aí na tela. O produto da multiplicação da criptografia de M1 com a criptografia de M2 e com a criptografia de M3 é igual à criptografia de M1, M2 e M3. Qualquer pessoa pode calcular esse produto. Criptografia de M1 vezes a criptografia de M2 vezes a criptografia de M3. E se esse valor bater com o valor da criptografia da soma de M1, M2 e M3 que vão estar no site, aí você pode ter certeza que as 3 cédulas foram levadas em consideração. Então você passa a conseguir auditar os votos de todo mundo, de uma determinada região, do país inteiro, de uma determinada cidade. Você teria acesso a todos esses dados, tornando a eleição extremamente transparente, com privacidade e correta. Dessa forma, qualquer pessoa interessada pode conferir o resultado completo da eleição a partir das cédulas cifradas. Observe também que as autoridades não podem alterar o resultado da eleição, pois essa matemática é tão complexa que fica impossível se manipular essa matemática sem ser descoberto. Enfatizando esse último ponto, a corretude do resultado eleitoral não depende mais unicamente do software e do hardware, e nem do comportamento honesto dos trabalhadores eleitorais. Hoje você tem que confiar no software, confiar no hardware e confiar no TSE. Se os auditores, se qualquer pessoa certificar o resultado da eleição, isso vai implicar que o resultado é correto, pois você passa a ser independente de software. A certeza do resultado eleitoral recai em provas matemáticas. Aí você pode alegar, mas e a população que não tem conhecimento matemático? De fato, a população que não tem conhecimento matemático não vai entender 100% das operações, mas já vai ser um processo muito mais transparente do que é o processo atual, que é uma caixa preta onde a máquina vota por você. E essa afirmação permanece verdadeira mesmo se o software de votação tiver erros ou se as autoridades eleitorais tentarem alguma conspiração. Não tem como eles passarem por cima dessa matemática que a criptografia homomórfica permite. Torna-se menos preocupante a auditoria do software ou até mesmo testes públicos de segurança. O próprio professor Geron alega que você não precisaria nunca mais auditar o software, nem precisaria mais de teste público de segurança. Acabaria essa preocupação se usasse uma proposta semelhante a essa. E essa proposta já está sendo aplicada em alguns projetos, como é o caso do StarVote. Acho que tá bom por hoje. Eu não queria que esse vídeo ficasse com 50 minutos de novo. E eu espero que tenha dado para entender. Eu vou fazer um esforço para que na edição fique o mais claro possível. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você no próximo vídeo e falou! E outra coisa, acho que já tá bom, falamos muito já de urna eletrônica. Vamos deixar esse assunto esfriar um pouquinho e se precisar a gente volta a falar dele de novo, ok? Bote aí nos comentários o que vocês queiram que eu fale da área de computação. E tchau!